É muito bom quando a gente fala de Jesus, quando a gente sente Jesus e quando nós começamos a viver Jesus. A proposta do estudo de hoje está no Evangelho. Pedro, tu me amas. É intrigante. 3 vezes seguidas Jesus pergunta a mesma coisa. Por quê? Porque essa insistência de Jesus em perguntar se Pedro o amava. Mas se fosse a nós que Jesus perguntasse se nós o amássemos, nós íamos dizer que, mas Jesus escolheu Pedro, porque Pedro foi o pescador de homens. Assim foi o convite que Jesus fez para ele. Pedro, venha comigo, que tu vais ser o pescador de homens. Mas é ele, é nós, quem somos nós, né? Mas Jesus, antes de se despedir dos apóstolos, ele disse que ia enviar um Consolador. E que o Consolador ia explicar tudo aquilo que ele não havia dito. E que esse Consolador, nós sabemos que é todo o fundamento que a doutrina espírita traz para nós. Então, baseado nisso, numa vasta literatura espírita, nós vamos tentar entender esses 3 questionamentos de Jesus. E nós, entre tantas obras que existem, que falam sobre Pedro, hoje especificamente nós escolhemos Diretrizes Apostólicas e Dias Venturosos. O Diretrizes Apostólicas é psicografado por diversos espíritos e o Dias Venturosos é o espírito de Amélia Rodrigues, uma poetisa, através de Divaldo Pereira Franco. Mas a gente precisa sempre, antes de entrar nesse entendimento, pensar: Jesus está nos convidando a amá-lo? Onde está em nós esse sentimento que Jesus nos convida a amá-lo, a segui-lo? Na nossa consciência. Nenhum de nós está abandonado. Como ele mesmo disse, que as ovelhas do seu rebanho nenhuma seria perdida. Aí nós vamos encontrar nesse livrinho, Diretrizes Apostólicas, algo que ele fala, porque quando nós estudamos a doutrina espírita e buscamos nesses livros, nós vamos encontrar uma explicação muito interessante. A maioria dos escolhidos por Jesus eram pessoas muito simples, da lida, pescadores, pessoas rústicas, simples, sem conhecimento, com exceção de Mateus, que Mateus era um coletor de impostos, então ele tinha um certo conhecimento, sabia escrever e ler, coisa que não era comum naquela época. Mas Pedro, especificamente vamos conversar de Pedro hoje. Pedro era preconceituoso, era ríspido, tinha um gênio difícil, criticava muitas vezes algumas situações a qual Jesus lidava amorosamente. Ele depois no cantinho ia chamar a atenção de Jesus: mas mestre, como que você falou isso? Ou estava com fulano, que são comuns, né? E Jesus sempre ensinou, nesses 3 anos de convivência, ele foi ensinando. Mas para Jesus, Pedro era o que ele ia vir a ser, não o Pedro rústico. Assim como nós. Jesus sabe o que nós vamos vir a ser. Então ele confia que nós vamos desenvolver o amor por ele.
E essa nossa reflexão de hoje é justamente entender que Pedro, na sua simplicidade de pescador, deu uma guinada e se tornou aquele conciliador, aquele a que todos buscavam para resolver as situações após a partida de Jesus. E neste livro ele vai relatar, Lúcio de Abreu, que o exemplo exímio de Pedro nos felicita a narrativa. O seu combate íntimo, na superação das suas imperfeições, a sua incansável peregrinação como disseminador da Boa Nova, após o retorno do Messias à pátria espiritual, são exemplos luminosos de convicção. E é neste período que Pedro, juntamente com Tiago Menor, com João no início, criam a Casa do Caminho, que é constituída aqui, ele vai dizer que ele inaugurou a assistência social organizada. Foi a primeira casa onde acolhiam leprosos, doentes, dementados, sofridos, órfãos, viúvas desamparadas com seus filhinhos, todos ali eram albergados, recolhidos e recebiam. Era um período luminoso. Conta-se que nessa trajetória de Pedro, até na sua sombra havia cura. As pessoas se jogavam na sombra para receber a cura. Nós vamos encontrar nessa obra Dias Venturosos, de Amélia Rodrigues, no capítulo 24, intitulado A Casa de Caminho em Luz. E dizia assim, tem trechos que eu vou ler, porque eu acho Amélia Rodrigues poetisa. E quando eu leio, vocês vão se remeter, como ela dizia. E olha que lindo ela fala. A igreja dos corações reuniram-se todos os dias e todas as noites para comentar os feitos e as palavras do doce e enérgico Rabi, assim como para orar e amar. Os seus membros criaram a primeira comunidade fraternal da humanidade. A presença de Jesus não permitia que eles o sentissem ausente. Eles tinham a certeza da presença de Jesus nas suas tarefas. Assim como nós devemos de ter a certeza de que Jesus se faz presente entre nós nesse instante através do seu amor, que nos inunda, que nos traz os benefícios dos quais nós estivermos necessitados. Jesus não abandona nenhum de nós. Depende de nós estarmos ligados a Ele. E esse convite se faz em cada encontro que nós estamos aqui das quartas-feiras, nos encontrarmos com Jesus, dialogarmos mentalmente com Ele, pedindo as nossas necessidades, que podem ser materiais, podem ser físicas, podem ser emocionais, mas Jesus sabe das nossas necessidades e nos dá o amparo, o auxílio do qual precisamos. E assim acontecia naqueles primeiros tempos, onde a saudade imensa de Jesus preenchia a vida deles, mas eles sentiam que Jesus se fazia através do amor, da energia que fluía. Eles respiravam o odor da pureza e da abnegação.
A presença de Simão Pedro inspirava paz, confiança, e a sua atitude moral impunha respeito. Todos eles tinham um respeito profundo por Pedro. Ele era um dos mais velhos dos apóstolos. Mas esta é uma época da qual muitos saíram como orientados por Jesus, de 2 a 2, a fazerem a trajetória na divulgação do Evangelho, da Boa Nova. Então, ali com Pedro ficou Tiago menor e João no princípio. Depois João vai para Éfeso, onde ele vai levar Maria, a mãe de Jesus, e João vai cuidar dela até o final. A obra Boa Nova, para quem gosta de ler, é uma obra de Irmão X, ou Humberto de Campos, como era seu nome na última encarnação. Ele relata, e os últimos capítulos, inclusive o último, fala sobre Maria, e desse trecho onde João vai buscá-la, ele cuida dela. Mas no princípio, lá no princípio, ele estava junto com Pedro, porque João era o mais novinho da turma, ele era saindo da adolescência para a fase adulta, era um jovem. O resto já estava na fase adulta, e Pedro era um dos mais velhos e responsável, porque Jesus deixou para ele o compromisso de alimentar as suas ovelhas. E o alimento aqui é importante entender, né? Não é um alimento só material, é o alimento para as almas. Aquele alimento que nos sustenta, né? Então, as memórias do pescador de Cafarnaum a respeito do amigo sensibilizavam a todos naquela ampla sala da Casa do Caminho, onde eles falavam, né? Eles falavam sobre Jesus. Eles faziam o trabalho necessário durante o dia, mas tinha um momento que eles se reuniam para falar do que viveram com Jesus, das histórias que Jesus deixou para eles, né? E ali eles punham o pensamento e fundamentava-se nos textos da lei antiga, como nos profetas de Israel. Nós sabemos que Pedro era muito ligado ainda à sua cultura judaica, né? E enquanto ele falava sobre Jesus e das suas realizações, muitas e muitas vezes os seus olhos marejavam, nublavam-se de uma tristeza, de uma emoção, porque ele lembrava que ele negou 3 vezes Jesus. Isso ele trazia dentro dele como um arrependimento. E por isso mesmo, a grande virada de Pedro, de usar o seu arrependimento para transformação. E isso deve gravar fundo em nós, na nossa reflexão de hoje. Todos nós já erramos, já falhamos, mas Jesus nunca apontou os erros de Pedro. Muito pelo contrário. Quando ele veio ao encontro de Pedro, nessa passagem de João, que a nossa irmã leu, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Vocês imaginam perguntando para nós? Quando ele pergunta a 3ª vez, a gente vai refletir. Por que ele está insistindo tanto que eu preciso amá-lo? Porque o amor que Jesus espera de nós é aquele que transcende. Não é aquele amor que nós temos por pai, por mãe, por marido, por esposa, por filhos. É um amor amplo pela humanidade. Era esse que ele esperava de Pedro e que ele espera de nós. Nesse nosso crescimento, nessa nossa caminhada, nós estamos aprendendo. As que são mães sabem
que o amor maior que a gente sente é um amor de mãe. Mas ainda está muito longe do amor que Jesus trouxe e traz para todos nós. E quando ele falava de Jesus e das suas realizações, como eu falei, nublava seus olhos dele, né? Ele ficava lembrando com uma saudade e uma dor das recordações de tudo que Jesus falou, fazendo-o relembrar do compromisso que ele teria na sequência. E ele conseguiu. Ele deu a volta por cima. Aquele auditório, quando o assistia, ficava atencioso, prestando atenção e elevava-se. Era uma unção mental. Criava-se naquele momento uma psicosfera propiciatória. Olhem o que Amélia Rodrigues conta. Essa parte eu achei muito importante e gostaria de ler com bastante atenção. Criava-se uma psicosfera propiciatória aos fenômenos mediúnicos mais variados, curas, psicofonias, voz direta, aromas e essências raras, xenoglossia, xenoglossia quer dizer falar em línguas que são desconhecidas daquele médium que está falando. Outras línguas, não aquela que ele seria a dominante dele, né? Sob as bênçãos dos espíritos de luz. Então se formava uma egrégora e ali aconteciam esses fenômenos todos, porque mediunidade não é algo da doutrina espírita, ela acontece desde a antiguidade. E com os apóstolos dos primeiros tempos do cristianismo acontecia. E as curas sucediam-se. E os fenômenos psíquicos ocorriam a partir da colocação das suas mãos sobre a cabeça dos conversos. A casa permanecia sob a direção de Tiago, o Tiago menor. Então Pedro, ao tocar na cabeça de um adoentado, de um dementado, de um obsediado, curava. De tal forma, o perfume do amor exalava de suas almas em beatificação do trabalho. Não duvidem, todos nós exalamos perfume do amor na tarefa que nós fizermos com intenção, com sentimento. Dentro do estudo que nós fizemos aqui na casa, das 14 até as 15h30 das quartas-feiras, nós temos um entendimento, que é o lema do estudo do Evangelho Redivivo, que o Evangelho, ele precisa ser conhecido. Então, nós estamos aqui conhecendo uma parte do Evangelho, mas ele precisa ser meditado. Ele precisa ser sentido. E nós precisamos vivê-lo. O perfume do amor é quando nós conseguimos, no nosso cotidiano, fazer aquilo que Jesus gostaria que nós fizéssemos. Perdoar, compreender, apaziguar, alimentar, em todos os sentidos, porque uma mãe, quando alimenta, que prepara o alimento para os seus filhos, e ela coloca amor, ela está colocando aquele sentimento nobre.
e o alimento vai fazer bem. Quando se fala a alguém e se usa sentimentos nobres, palavras acolhedoras, amorosas, nós estamos exalando amor. A psicosfera, o que quer dizer psicosfera? É esse ambiente que não se vê, que está aqui com nós, que nos envolve, penetra nos nossos poros, penetra no nosso pensamento. A psicosfera onde nós estivermos tem a ver com o que nós exalamos, com o que nós pensamos, com o que nós falamos. Então, o orai e vigiai que a doutrina espírita nos traz é no sentido de atentar que mesmo para aquele que foi ríspido, que eu estou no trânsito e me fechou a frente, que me assustou, eu devo desejar para ele que ele siga o seu caminho e que faça com que chegue na sua trajetória da melhor forma possível. E não me irritar e já desejar alguma coisa para ele, que é o primeiro sentido, porque nós temos ainda dentro de nós aquele lado ainda que precisa ser domado, né? Então, encerra essa parte aqui que nós falamos sobre o perfume do amor, que a sombra de Pedro curava. Então, todos os buscava nesse sentido, de buscar a sua cura. E ela vai encerrar esse trecho dizendo que a casa do caminho permaneceria, porém, como símbolo indestrutível do amor e da caridade para todo o sempre, invencível e imaculada, em luz permanente. Então, Amélia Rodrigues quer nos mostrar que a casa do caminho pode ser a nossa casa espírita, o lar dos idosos, o lar das crianças, o nosso local de trabalho. Qualquer local pode ser a casa do caminho, onde exalaremos amor através das nossas tarefas. Mas continuando os nossos questionamentos, quando nós conseguimos entender esse questionamento de Jesus? Quando? Pedro, tu me amas? Tu me amas? Terceira vez, tu me amas? Elaine, Jesus está me perguntando, Elaine, tu me amas? Sim, amo. Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Alimenta as minhas ovelhas. Quem são as minhas ovelhas? Quem são as ovelhas de vocês? Nós somos todos irmãos perante Deus. Quando nós formos tocados pelo amor. Quando tivermos que dar os nossos testemunhos e entregar o amor ao Pai, em detrimento da nossa vontade, do nosso querer, nós compreendermos que o amor do Pai está acima do que é o nosso desejo, a nossa vontade. Os ensinamentos de Jesus, as parábolas, o Evangelho são pérolas. Pérolas a serem observadas uma a uma, a sua riqueza, o seu valor. E essas pérolas formam um lindo colar, que é o Evangelho por completo.
Nós precisamos conhecer pérola por pérola, entendendo cada passagem, cada ensinamento de Jesus, principalmente nas nossas dúvidas. Quando Jesus pergunta 3 vezes, e lá ele vai negar 3 vezes, quando Jesus é preso, e depois que Jesus vai para a espiritualidade e volta para revê-los, que é lido naquele trecho que ele conversa com Jesus, são 3 formas que ele vai mostrar a positividade. Lá na negação é a negatividade, né, que ele sofre. Então, o que nós poderíamos entender dessas 3? Porque tem uma certa numerologia aí, por que negou 3 vezes? Por que Jesus perguntou 3 vezes e foram 3 afirmativas? Então, vamos olhar as 3 negativas como as 3 fragilidades de Pedro e vamos olhar as 3 vezes que ele diz sim a Jesus como a positividade. Então, em que situações da vida nos fazem negar que amamos e que podemos superar as nossas fraquezas? Quando? Quando é que nós passamos por certas situações em nossas vidas que nos fazem negar? As nossas dificuldades. Aí vem as 3 vezes que ele negou. As nossas fragilidades. É quando nós nos apegamos ao materialismo, é quando nós, pela fragilidade, nós temos medo, nós temos ansiedade, nós temos orgulho, o nosso ego se infla e nós temos orgulho, nós temos falta de compreensão em relação às nossas tarefas, e nisso nós podemos falar que seria indiferença perante os outros e até mesmo perante as nossas realizações, o que nós precisamos realizar, fazer. E por último, o egoísmo, que seria o nosso individualismo. Tá bom para mim o resto? Né? Então, essas são as nossas fragilidades, as dificuldades das quais nós deveríamos de reconhecer e abandoná-las pouco a pouco. E para superar a positividade, o sim, sim, eu te amo, perante as nossas dificuldades, disciplina, conhecimento. Quando que nós temos disciplina? Quando a gente reconhece que é necessário. Por exemplo, tão bom estar na cama dormindo. Vou falar, por exemplo, de um encontro de espíritas em pleno inverno em Lages, que eu acho que é a cidade mais fria aqui, né? E tu tem que ir a Lages, que vai levar, acho que umas 3 horas de carro, e tu tem que chegar às 8 horas lá. Então, tu vai ter que levantar às 4 da madrugada, tomar um banho quente, botar uma roupa bem quente, dirigir e ir até lá. Mas é disciplina, porque tu te comprometeu num trabalho. A tua vontade te faz tu levantar e ir. Assim a gente faz com o nosso trabalho rotineiro. A gente não tem vontade, às vezes, de ficar dormindo mais um pouquinho, mas a gente levanta. É disciplina, vontade. Olha os pontos positivos que a gente tem que olhar. Uns a gente já adquiriu, outros a gente ainda reluta, né? Ou está meio a meio, né?
O Evangelho. Olha que ponto positivo conhecer o Evangelho, estudar o Evangelho, os ensinamentos que Jesus nos traz para a nossa compreensão, para nós vencermos aquele homem velho do nosso passado, que a gente traz ele ainda e que pesa ainda em nós. Onde a gente vai aprender a trabalhar o perdão, ou o BIP, que a gente diz muito aqui, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, o amar ao próximo, a compreensão das causas anteriores e atuais que nos afligem e assim por diante. Né? Nós precisamos também de convicção. Não é só vontade, nós temos que crer, acreditar, ter fé. E por último, nessa injeção de otimismo, auto-amor. Lembram o que Jesus disse para nós? Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Tal é a lei. Se nós fizéssemos 2 leis, já está todos os 10 mandamentos ali incluídos. Então, para nós concluirmos, a transformação de Pedro ocorre após Jesus aparecer a ele e fazer essas perguntas. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Vamos fazer mais para nós essa pergunta. Quando a gente estiver passando por alguma dificuldade, vamos lembrar que Jesus quer que nós achemos o caminho do bem, que a nossa caminhada seja mais iluminada, seja mais suave, com menos pedras no caminho. Mas isso depende de cada um de nós. Mas o Evangelho veio para nos mostrar o norte, o caminho. Que nós guardemos o ensinamento de hoje, muito amor no coração de todos, e que Jesus nos abençoe e continue a cada dia em nossas vidas. Que assim seja.